Beleza, começou aqui. Ótima tarde para vocês, paz e prosperidade. Amém. Muito obrigado. A aula aqui, essa aula que eu vou fazer, inclusive, né, junto com a Show de Cone, o William Carvalho com a Show de Cone, e vocês são os proprietários aqui da Show de Cone, mas a intenção era trazer também os revendedores, como a gente tinha combinado, mas alguns não podem aparecer, tá tudo bem. Depois a gente vai deixar essa aula gravada e vai passar para eles conseguirem ver no momento que ele for disponível ali para eles, mais interessante para eles. Essa aula não vai ficar muito gigantesca, tá bom? Mas vai ter um pouco de interação. Então, eu acredito que quem for assistir essa aula depois vai ter aí grandes insights, vai ter aí uma grande potencial também para resolver problemas financeiros, investimento, tudo aqui com a Show de Cone. E é um prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizar vocês também por abrir essa oportunidade para quem é revendedor, para quem já existe, para quem ainda vai chegar. É um prazer estar fazendo isso com vocês e parabenizar vocês também por ter essa mentalidade, tá? Porque eu já lidei com muitos empresários e ainda lido com alguns, e alguns não têm essa mentalidade que vocês tiveram, abrir uma oportunidade, de mostrar para os revendedores e também para quem vai assistir a aula, mostrar o que vocês estão fazendo dentro das finanças, com o dinheiro das vendas, como vocês estão controlando as finanças de vocês da Show de Cone, e isso também pode ser implantado nos outros negócios, caso a pessoa tenha. Então, para a gente fazer uma introdução aqui, a aula de hoje vai ser sobre controle o dinheiro das suas vendas e como controlar suas finanças e ver o lucro das suas vendas. Eu achei esse tema interessante porque a gente sabe que muitas pessoas têm problemas em controlar o dinheiro das vendas. As pessoas veem o dinheiro entrando, a gente vai falar muito sobre isso, mas não vê o dinheiro sobrando, né? Cara, eu trabalho muito, eu ralo pra caramba, eu vejo o dinheiro entrando todo dia, mas quando eu vou ver no final da linha, às vezes falta, às vezes sobra menos do que eu achei que iria sobrar, e eu não sei o que está acontecendo. Então, dentro dessa aula, eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, como controlar esse dinheiro aí que está entrando, tá? Ter controle total do dinheiro, ver o lucro das vendas, ver o dinheiro entrando e seus esforços realmente valendo a pena, saber como realizar seus sonhos e objetivos com seus lucros. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a pessoa não tem para onde destinar todo o dinheiro ali que está lucrando, e ter dinheiro das suas vendas organizado em menos de 5 minutos. Isso daqui, uma vez eu falei, isso daqui foi interessante. Uma vez eu falei com um rapaz que tinha como. Ele falou assim, cara, não tem como, isso não existe. Tem quase 2 anos que eu estou tentando fazer isso, eu não consigo, não tem como. E quando eu mostrei para ele como fazer, ele viu que realmente era verdade. E hoje, graças a Deus, ele tem a loja dele. Isso é muito importante. Para a gente continuar aqui. Opa! Quem é o William Carvalho? Esse cenário aqui que vocês estão tendo agora, essa foto aí, é um pouquinho da minha história. Esse daí sou eu, a Ana Áurea, uma amigaça minha de coração, e o Alexandre, a gente chamava ele de Lequinho. Aí foi quando eu trabalhei numa rede de supermercado. Essa rede de supermercado, eu não falo o nome por questão de ética, eu não gosto de falar nome. Essa rede de supermercado me ajudou muito. Primeiro que quando eu entrei nela, eu era super tímido. Super tímido, andava de cabeça baixa. Muitas vezes eu não ia em festas porque eu não sabia, eu não ia conhecer as pessoas que estavam lá, então eu não ia em festa por causa disso. Essa rede de supermercado, quando eu comecei a trabalhar nela, eu sentei no caixa. E no caixa passa gente toda hora. Era toda hora passando gente que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu tinha que dar bom dia, eu tinha que dar boa tarde, eu tinha que dar boa noite, eu tinha que conversar com as pessoas. Então isso me fez começar a conversar, me soltar um pouco mais, interagir mais com as pessoas. Só que antes desse cenário, aconteceu uma coisa comigo. Eu trabalhei numa oficina de automóveis, na verdade, de lanternagem de pintura de automóveis. Ali começou a mudar muita coisa na minha vida. Por quê? Porque eu não tinha trabalhado ainda. Eu não tinha o meu dinheiro. Meu pai que me dava dinheiro, ou minha mãe me dava dinheiro, eu morava com eles. E eu comecei a trabalhar nessa oficina
E na oficina eu recebia R$ 50 por semana. R$ 50 por semana. Era R$ 200 por mês. E nessa época, vocês podem ver aí, fevereiro de 2019, o salário era R$ 465. Eu recebia R$ 200. Só que eu recebia R$ 200 e eu namorava com uma menina que morava 36 quilômetros longe da minha casa. O que acontecia? Todo final de semana, eu ia para lá, para casa dela. Eu ia num sábado, trabalhava sábado até meio-dia, e o ônibus que eu pegava era 2h30. Então, eu saía, o meu serviço para minha casa era 10 minutos andando. Então, eu saía do meu serviço correndo, ia para casa, tomava banho, pegava minhas coisas e tal, para ir para casa, para esperar o ônibus e ir para casa dela. Chegava na casa dela, eu ficava lá sábado, domingo e voltava na segunda-feira. Ela estudava no colégio aqui perto da minha casa, então eu vinha com ela de ônibus, ela ia para casa, para o colégio, e eu ia para minha casa para me aprontar para descer para trabalhar, e era assim a semana inteira de novo. Eu recebia R$ 50 por semana, no total R$ 200 por mês. Eu conseguia pagar minha passagem de ônibus para ir e para voltar. Eu ajudava meus pais em casa pagando uma conta de água. Todo mês pagava essa conta de água. Namorada, quando a gente está namorando, o seu Antônio aí vai saber, a Thaís também, a gente gosta de fazer um agrado, né? A gente gosta de comprar um passeio, comprar um doce numa sorveteria, ir numa festa e tal, a gente gosta de fazer isso. E o homem já tem aquela questão de querer pagar, né? Por cavalheirismo, então tem isso. E eu conseguia fazer tudo isso com R$ 200 por mês. R$ 200 por mês. Ajudar meus pais, comprar minhas coisas, porque eu comprava tênis, comprava roupa, gostava de andar perfumado, namorava e sempre levava um presentinho, alguma coisa, saía com ela e às vezes com a irmã, e ainda sobrava dinheiro, com R$ 200. Só que aí o tempo foi passando e eu saí dessa oficina, porque o cara começou a não pagar muito bem e tal, então eu saí dessa oficina e o meu pai arrumou um serviço nessa rede de supermercado, que foi onde eu trabalhei por 2 anos. Só que quando eu saí dessa rede de supermercado, aí sim eu comecei a ganhar os R$ 465. De 200 para 465, o que eu pensei na hora? Tô rico. Eu tô rico. R$ 200 eu estava dando conta, R$ 465 eu tô milionário. E aí que as coisas começaram a desandar. Por quê? Porque eu comecei a colocar fé na quantidade de dinheiro que eu ganhava. Só que tinha um porém. Eu comecei a comprar em lugares que eu não poderia comprar. Eu comecei a fazer com o meu dinheiro coisas que eu não poderia fazer, não naquele momento. E aí começaram a acontecer algumas falácias. Eu comecei a ficar sem dinheiro todo mês. Olha como é louco isso. R$ 200, eu namorava em outra cidade e sobrava dinheiro. R$ 465, eu comecei a me endividar com 20 anos de idade. 20 anos de idade. E o meu lema começou a ser: trabalho pra caramba, mas não sobra nada. O meu lema era esse: trabalho pra caramba, mas não sobra nada. E aí eu comecei a achar que o problema era na rede de supermercado. Eu ganho pouco, eu ganho mal, eu mereço mais, eu tenho que ganhar mais, eu quero ir para outro setor que ganha mais. Eu comecei a descontar isso no dinheiro. Quando eu percebi que não estava dando aquela quantia de dinheiro que eu estava ganhando, o que eu comecei a fazer? Renda extra. Comecei a vender bolo no pote, comecei a vender lingerie, que tem até minha foto do Instagram. Gente, eu achei esse Instagram. Eu falei, cara, eu não acredito que esse Instagram ainda existe. Esse Instagram, se eu não me engano, eu acho que ele é de 2014. Eu vendia cueca, lingerie, roupa de malhar, biquíni, vendia um monte de coisa. Tudo dentro desse Instagram aí. Depois eu comecei a vender Rinodê. Vendi poucos, não vendi muito. Também tinha esse Instagram aí também que tem anos isso. Depois comecei a vender sorvete dentro de casa. Eu mesmo fabricava sorvete, eu me identifiquei muito com vocês. Quando a gente começou a conversar, né, sobre a Show de Cone, eu falei com vocês que eu me identifiquei muito por conta disso, porque eu mesmo fabricava os meus sorvetes, vendia em casa. Coloquei, vocês estão vendo aqui, ó, essa arte aqui, eu coloquei no portão da minha casa. E as pessoas viam, era R$ 2 o sorvete. As pessoas vinham para comprar. Isso tudo foi muito bom para mim, porque me moldou muito. Me moldou muito. E eu não vendi só isso, tá? Eu vendi boné, vendi tênis, eu vendi suplementos, sem ser o da Rinode, vendi outros suplementos.
Vendi. Gente, eu vendi muita coisa. Eu vendi muita coisa. Muita coisa. Não vou lembrar de tudo. Vendi muito. Os bolos no pote, só para vocês terem ideia, eu vendia de porta em porta. Eu malhava, né? Eu treinava na academia e eu saía de casa 10 para as 5, por aí. Eu ia com a minha sacola e da minha casa para a academia era meia hora. Eu ia com a minha sacola pela rua e ainda estava à noite. Chegava na academia. Algumas pessoas compravam o bolo, a minha esposa fazia, eu vendia, eu levava 40 bolos numa sacola. Vendia, ia para o meu serviço, que era pertinho da academia para o meu serviço, era ali 7 minutos. Vendia alguns lá no meu serviço e voltava pela rua oferecendo e nas lojas oferecendo. Muitas vezes eu subia a rua da minha casa e oferecia de porta em porta também. Isso me moldou demais, me moldou demais. Só que teve um problema, começou a entrar dinheiro pra caramba. Começou a entrar dinheiro pra caramba. Porque eu tinha ali o meu salário, só que eu recebia o meu dinheiro, já tinha o meu salário, só que eu também fazia essas vendas. E eu ainda estava trabalhando. Eu fazia essas vendas. E domingo, tinha domingo que eu vendia R$ 300. Só no domingo. Tinha domingo que eu vendia R$ 300. E aquilo começou a brilhar meus olhos. Eu falei, cara, tá entrando dinheiro pra caramba. E às vezes era gente ligando, você tem suplemento, você tem lingerie, e era versátil, né? Você tem aí isso, você tem aquilo, quanto que tá isso, aquilo? E eu vendia. Então no domingo eu fazia R$ 300. Para mim tava uma maravilha. Só que aí os anos foram passando. E aí eu já tava nessa fase que eu fazia R$ 300 por domingo, fora o resto da semana. Eu já estava recebendo ali meus 1.100 que eu tinha trocado de setor. Então, deu uma grande melhoria ali na minha vida, mas mesmo assim, eu continuei sem dinheiro, mesmo assim, não sobrava nada. E a pior situação que existe para um empreendedor autônomo e empresário é ver o dinheiro entrando, mas não sobrando. É a pior coisa que acontece com alguém que trabalha com vendas. É o esforço que se faz e depois a frustração que se tem. Porque trabalho muito, ralo pra caramba, mas não consigo dar uma vida boa para minha esposa, eu não consigo dar uma vida boa para o meu filho, eu não consigo ter um carro, eu não consigo conquistar minha casa própria, eu não consigo viajar, eu não tenho um tostão para me salvar, talvez, de algum imprevisto, porque eu não tenho dinheiro guardado. Isso é a pior coisa para o empresário. E quando isso começou a acontecer, eu já estava com meu filho. Meu filho aí, o João Gabriel, hoje ele está um rapaz, está com 10 anos de idade. Só que nessa fase aí, nesse tempo aí, o João estava com de 4 para 5 anos. E essa cena aí ficou muito forte, porque foi exatamente nesse dia que aconteceu o que eu vou falar para vocês aqui. Eu estava conversando com o João dentro do carro, e ele tava com essa roupinha, estava com o bonequinho do Wolverine, o bonequinho do Homem-Aranha brincando. E a gente que é pai, o seu Antônio aí vai saber disso, quem estiver assistindo essa aula gravada também vai saber disso, mãe ou pai, a gente tem uma mania meio louca de perguntar para uma criança de 4 anos o que ele quer ser quando ele crescer. É assim que funciona. O que você quer ser quando crescer? E eu fiz isso com o João. E aí, conversando com o João, falei, filho, o que você quer ser quando você crescer? O João falou assim, papai, eu quero trabalhar lá no supermercado. E aquilo me doeu pra caramba. Porque lembra que eu falei com vocês que para mim a culpa era do supermercado? O meu dinheiro não sobra por causa do supermercado, por causa do dinheiro. Então eu falei, cara, meu filho não vai trabalhar lá. Ele não vai ralar tanto igual o pai rala. E aí eu falei, tá. Só que eu não cortei ele, eu deixei quieto. E aí eu fiz uma segunda pergunta. Perguntei pro meu filho o seguinte, tá, mas por que você quer trabalhar lá? E o meu filho falou bem assim comigo. Eu quero trabalhar lá porque você trabalha lá. Aquilo me doeu mais ainda. Muito mais. E aí eu fiz a terceira pergunta pro meu filho. E essa pergunta que me virou uma chave mestra. Eu perguntei pro meu filho o seguinte: e se o papai sair de lá? E o meu filho, de 4 anos de idade, falou assim comigo: se você sair de lá, para onde você for, eu vou. Meu filho de 4 anos de idade falou isso comigo. Naquele exato momento, naquele momento que meu filho falou isso comigo, eu falei: meu filho está me observando. Meu filho está me olhando. Ele está me vigiando. Ele está vendo o que eu falo, o que eu faço, o meu comportamento, as minhas atitudes. Ele está vendo tudo isso. Foi naquele exato momento que ele falou isso para mim. E aí a chave mestra virou, porque eu comecei a parar de culpar outras pessoas e outras coisas e comecei a trazer a responsabilidade para mim.
Porque eu não ia poder dizer para o meu filho, como hoje ele tem 10 anos, que já entende muita coisa, eu não ia poder dizer para o meu filho que a culpa era do governo, que a culpa era da inflação, que a culpa era dos preços do supermercado. Ele não ia engolir. A gente não engole. Ele também não ia engolir. E eu falei, eu tenho que mudar. Foi onde eu comecei a mudar a minha vida financeira. Quando eu comecei a mudar minha vida financeira, foi por um seguinte. Eu vi que eu não conseguia mais ver meu filho, eu não tinha tempo para ver meu filho, porque eu estava trabalhando direto. Eu saía do trabalho, pegava minha sacola para vender bolo. Tinha dia que eu pegava minha sacola, pegava um táxi para vender suplemento. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro em pé, porque eu trabalhava no setor de frios no supermercado, e ia para outro lugar para ficar em pé para trabalhar de segurança. E às vezes eu ia para o meu trabalho, eu saía da minha casa 10 para as 5 da manhã e voltava para casa às 11 horas da noite. Eu não tinha tempo mais nenhum, e nem dinheiro, porque o dinheiro ia embora todo e eu não sabia para onde que ele ia. Só que teve uma vez que isso tudo estava acontecendo. Não via meu filho, meus pais precisando de ajuda financeira, eu não podia ajudar, porque eu precisava de ajuda financeira. Quem pagava a conta da minha casa aqui era o meu sogro. Uma conta de água de R$ 40 eu não tinha dinheiro para pagar. Meu sogro que pagava pra gente. Aquilo começou a ficar muito forte em mim, muito pesado em mim. E aí eu ajoelhei na frente do meu sofá e falei com Deus o seguinte: Senhor, quando eu sair dessa situação, porque eu tinha certeza que eu ia sair, absoluta. Eu só não sabia como, mas eu tinha certeza que eu ia sair. Porque Deus, ele não quer ver um filho dele sofrer. Ele não quer ver um filho dele na miséria. Ele não quer ver isso. Então eu tinha certeza que eu ia sair. Então eu falei com Deus o seguinte: quando eu sair dessa situação, qualquer pessoa que passar pela minha vida, eu vou ajudar a sair. E qualquer pessoa que não quiser entrar, eu vou ajudar a não entrar. Foi essa oração que eu fiz para Deus. Eu prometo isso. Foi essa oração que eu fiz para ele. E aí eu comecei a estudar, me inteirar mais sobre finanças pessoais. Comecei a me ajudar, comecei a ter resultado. E aí apareceu uma pessoa, eu ajudei. Apareceu outra, eu ajudei. Mais uma. E gente de fora, gente de outros estados, gente de outros países. E eu comecei a mostrar para elas o que eu estava fazendo na minha vida financeira. Começou a aparecer mulher, homem, casal, noivo, solteiro, mãe de família, pai de família. Eu comecei a ajudar essas pessoas. Foi onde eu entendi qual era o meu chamado. Foi onde eu entendi o que eu vim fazer aqui nessa terra. E para fechar essa breve história que eu contei para vocês aí sobre mim, para a gente fechar isso, eu entendi uma coisa super importante, antes de eu mostrar para vocês como que vocês vão ter tudo aquilo que a gente falou no começo. Na verdade, eu participei de uma mentoria, e nessa mentoria, o mentor fez uma pergunta pra gente. Tava eu, é como você tá aqui, tá? Como você tá assistindo essa aula aqui. Sou Antônio tá aqui, a Thaís tá aqui, você também que tá assistindo gravado, como você tá aí, eu também estava como você. E o mentor perguntou assim para mim: o que é dinheiro para você? Ele fez exatamente essa pergunta, eu lembro até hoje. O que é dinheiro para você? E eu não soube responder. Quase ninguém soube responder. Tem gente que fala, dinheiro é bom, dinheiro serve para comprar. E ele falava assim com a gente. Eu não perguntei para que o dinheiro serve, eu perguntei o que o dinheiro é. E ninguém soube responder. E ele falou o seguinte para a gente. Ele falou, dinheiro é um pedaço de papel colorido, com desenhos, letras e números. Isso é dinheiro. E a gente começou a rir, como o seu Antônio que está rindo. A gente começou a rir, a gente falou, não, mas disso eu sabia. Disso eu sabia. E ele falou, então, dinheiro é isso. A gente falou, mas como assim? Ele falou, o que você faz com dinheiro que é diferente. Dinheiro é só isso. E aquilo deu um estalo na nossa cabeça. Eu falei, cara, que loucura. Então, dinheiro não é ruim. Dinheiro também não é bom. Dinheiro não é mal. Dinheiro é um pedaço de papel colorido com desenho, número e letra. É isso que é dinheiro. Por que eu fiz essa reflexão aqui com vocês bem rápido, tá? Porque a gente tem, como eu fiz lá no comecinho que eu falei com vocês, estava cheio de problema financeiro. O que eu pensei na hora? Eu falei, cara, eu vou ganhar mais dinheiro. Porque na maioria das vezes, isso talvez está acontecendo com você aí. Na maioria das vezes, a gente pensa, a gente acredita que quanto mais dinheiro eu tiver,
menos problemas financeiros eu vou ter. A gente acredita muito nisso. Quanto mais dinheiro eu tiver, menos problemas financeiros eu vou ter. Só que eu quero te dar um alerta aí para você virar essa chave. Olha só, com você aí, vira essa chave. Se realmente isso fosse verdade, existiria milionário falido? Óbvio que não. Milionário tem milhões e milhões e milhões de reais. Se dinheiro fosse ausência de problemas financeiros, o milionário não teria falta de dinheiro, não faliria, não teria problemas com isso. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro. Só que a gente escuta outra falácia. Então eu vou cortar gastos, vou diminuir as despesas, vou fazer algumas coisas aqui, vou deixar, sabe a Netflix? Vou cortar o Netflix. Sabe aquele plano de celular? Também vou cortar aquele plano. Carro, acabou o carro. O carro vai ficar lá morando agora na garagem, acabou a gasolina, não tem mais isso. Não se trata apenas de gastar menos dinheiro. Sabe por quê? Porque existe uma limitação. Quando você gasta menos, existe uma limitação. Vai chegar um momento que você vai viver a pão e água. E mesmo assim você vai ter que comprar. Vai chegar momentos que você não tem mais como, você não consegue mais diminuir seus gastos. Seu cérebro nem aguenta ficar só trabalhando para pagar conta. Você tem que se divertir, você tem que viajar, você tem que comprar as coisas, é maravilhoso. Mas não se trata apenas disso. William, se não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, e se não se trata apenas de gastar menos dinheiro, o que eu tenho que fazer então? Mas também saber o que fazer com o dinheiro que você já tem. Não é só ganhar mais, porque pode ganhar mais, tá? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas também não é só gastar menos, que também é bom. Te dá um nível ali, o que eu chamo de PDV, padrão de vida. Mas também saber o que fazer com o dinheiro que você já tem. Isso é importante. Então, para eu mostrar para vocês aqui qual é a ferramenta, a gente não vai falar mão na massa, tá? A gente vai falar mão na grana. Money, dinheiro no bolso, dinheiro na mão, tá? É isso que a gente vai falar a partir de agora com a ferramenta. Eu só vou voltar aqui, vou descompartilhar a tela aqui com vocês para a gente trocar uma ideia aqui, para saber se tem alguma pergunta até aqui, para eu mostrar uma outra página aqui para vocês, tá bom? Eu vou mostrar uma outra parte aqui para vocês. Deixa eu descompartilhar aqui. Voltamos aqui. Thaís e seu Antônio, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida até então? Habilitar aí para você falar. Por enquanto, eu não tenho. Tá. Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá ok, então. Tá ok. Então, eu vou mostrar para vocês agora a ferramenta, tá? Ó, só para quem está assistindo essa aula gravada entender o seguinte. A Thaís e o Antônio é pai e filha, tá? Eles disponibilizaram, foram eles que disponibilizaram esse, vamos chamar de uma aula, um treinamento para você que está assistindo. Não foi o William Carvalho, não. Eu estou aqui como um convite, tá? Foram eles que disponibilizaram isso para vocês. Eles que deram o aval, eles que escreveram, falou, a gente quer disponibilizar isso para os revendedores. A gente quer disponibilizar isso para que eles também tenham os mesmos resultados que a gente está tendo aqui dentro. E isso é importante demais. Você não vê isso em qualquer esquina, tá? Na verdade, você não vê isso em esquina nenhuma. Você só vê isso em pessoas que querem realmente crescer e crescer junto com você. Tá? Essa aula, acredito que se você está assistindo essa aula é porque você vende alguma coisa ou porque você já faz parte da show de bola. Tá bom? Então, para a gente continuar aqui, eu vou mostrar para vocês. O seu Antônio já sabe e a Thaís também já sabe, mas eu vou mostrar para você que está assistindo a ferramenta, na verdade, que a Show de Cone usa para ter o controle do dinheiro, para ter as finanças organizadas, ver o lucro, que é muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso. E no finalzinho, talvez a gente vai conseguir disponibilizar essa ferramenta para vocês e também eu vou dar uma aula para vocês te mostrando como que você utiliza isso. Tá? Mas primeiro aqui, a gente vai... O seu Antônio levantou a mão ali. Quer falar alguma coisa, seu Antônio? O senhor não está conseguindo abaixar? Não, é mais fácil não conseguir levantar. Na verdade, é o seguinte, pelo que você está falando, só um minutinho aí. Pelo que você está falando, não tem problema não, eu estou ouvindo. Você precisa,
você encontrou, ou você foi atrás de um gestor, você foi atrás de alguém da área de finanças, você foi atrás de pessoas capacitadas, assim, para poder dar essa virada, ou isso foi um insight seu mesmo, e ou você foi atrás, teve um mentor para poder te ajudar? Eu Legal. digo isso por quê? Porque para nós, hoje, né, na Show de Cone, está sendo fundamental ter você conosco, dando todo esse suporte na área de gestão, né? E por isso que a Show de Cone deu essa importância de trazê-lo conosco para oferecer para os nossos colegas de trabalho, os nossos revendedores, aquelas pessoas que a gente sabe que estão interessadas em ter valor naquilo que fazem. Uhum. Então, eu te faço essa pergunta: você teve um mentor? Sim, legal, São Antônio. Até então, lá no comecinho, quando eu estava desesperado, eu fiz com o meu próprio conhecimento. E o meu conhecimento era basicamente que todo mundo, né, todo mundo não, mas a maioria das pessoas sabe e fazem até. Eu fiz 3 colunas e na primeira coluna eu coloquei quanto de dinheiro eu tinha, que era o meu salário. Depois eu coloquei quanto de dinheiro estava saindo, que eram minhas despesas. E depois eu coloquei quanto que estava sobrando de dinheiro, que na verdade não sobrava nada. Foi o que eu fiz sozinho. Só que tem um porém que empaca muitas pessoas. E dependente do resultado, o que eu vou fazer com isso? E eu não sabia como passar dali. Tá, eu já sei como tá, mas e agora para frente? O que eu faço com isso? Como eu resolvo isso? E aí eu comecei a ler livros, primeiramente, entendendo um pouco, mas o que mais me fez ir para o próximo nível, o que mais me fez quitar minhas dívidas avaliadas em 90 mil com um salário, né? Eu não comentei isso, mas eu tinha 2 salários. Depois eu saí da rede de supermercado, eu fiquei desempregado e só minha esposa tinha salário, que era R$ 1.200. Só que quando eu saí dessa rede de supermercado, eu fui ver, eu estava com 90 mil em dívidas avaliadas em 90 mil. Cartão de crédito, cheque especial, um monte de coisa. Eu falei, cara, como eu vou fazer? E aí, por buscar conhecimento, primeiro pelos livros, aprendi um pouco de coisa, mas eu fui atrás de mentores sim. Tá? E quando eu fui a um mentor e expliquei para ele qual era a minha situação, como eu resolvia, como que eu estava e tal, porque foi a primeira coisa que ele me perguntou, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Primeira coisa que ele me perguntou é, como está a sua vida financeira? Eu falei, tá uma desordem. Ele falou, mas desordem é muito relativo. Eu quero saber quanto você está devendo, eu preciso saber se como que é o seu controle financeiro. Eu preciso saber se é a sua esposa que paga as contas, se é você, se o dinheiro é conjunto. Isso tudo eu fui aprendendo em mentoria. Isso tudo eu fui aprendendo na mentoria. Eu comecei a entender como que funcionava as finanças, tanto de casa quanto dos negócios. Porque eu resolvi as finanças de casa, mas as do negócio estava horrível. A das minhas vendas estava horrível. E aí eu comecei a resolver das minhas vendas, e aí as finanças de casa começou a ficar horrível. Eu comecei a pegar dinheiro das vendas e colocar dentro de casa. Aí os dois faliram, porque aí eu continuei com dívida e eu não tinha mais negócio. E isso me causou muito, muito desconforto, muita frustração. E aí começou a acontecer brigas no casamento. Então eu entendi a importância de um mentor. Eu entendi a importância de alguém que sabia mais do que eu. Porque a gente cai muito nessas, né, São Antônio e Thaís? A gente cai muito nessa de fazer sozinho. Mas se eu soubesse fazer sozinho, eu não estaria no problema. Como assim? Eu estou num problema e sei resolver. Não faz sentido. Então eu falei, cara, não, se eu estou nesse problema é porque todo o conhecimento colocado em prática me trouxe até aqui. Eu preciso de conhecimento diferente para eu sair daqui. E aí sim, eu fui atrás de mentores, fui atrás de livros, fui atrás de curso, conhecimento, foi onde eu comecei a resolver outros problemas aqui. Mas eu tentei fazer sozinho. É o que todo mundo acha que tenta fazer, mas não funciona, né? Se eu soubesse resolver, eu não estaria na mesma situação que eu estava. Mas eu fui sim, eu fui sim. E é importante isso. É importante. Tá ok? Beleza? Tá ok, então. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Thaís, não tem nenhuma pergunta mesmo, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Calma aí, gente, que eu tenho que achar aqui onde é que tá agora.
Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acredito que quem está assistindo essa aula, eu acho que não está no. Então aí, caiu? Eu acho que tinha dado um erro aqui, né? Mas acho que voltou. Vamos continuando aqui então, acho que voltou. Voltou? Voltou? Ih, pegamos todo mundo mastigando aí, gente, ó. Todo mundo mastigando. Pegamos aí. Fugir. Então, beleza, vamos continuando aqui. Acho que voltou. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Aumente o volume, vai. Eu estou vendo a sua tela. Quer dizer, eu estou vendo você, a tela não. Então tá. Deixa eu voltar aqui então. Para compartilhar aqui com vocês. Não tô vendo. Achei aqui. Aí, agora vocês estão vendo a ferramenta, né? Ainda não, acho que está compartilhando, vai compartilhar. Está avisando que está compartilhando. Uhum. Ainda não chegou, chegou agora. Show de bola. Show de bola. Não, show de cone. É, show de cone, é verdade. Show de cone. Boa, seu Antônio, boa, show de cone. Tô esperto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Seu Antônio, você está conseguindo ver a tela inteira ou tem alguma coisa atrapalhando aí? Ou não, vocês conseguem ver a tela inteira? Na verdade, a gente está, como eu estou vendo pelo celular e a Thaís está do meu lado vendo com o computador, a gente consegue ver a tela até o dia 25 de janeiro. É a tela inteira dele. Tela inteira. Gente. Então, perfeito. É isso mesmo, então. Porque eu tô para não saber se tem alguma coisa atrapalhando vocês aí, a visualização de vocês. Não, Tá. não tem não. Vamos continuando aqui. Quem está assistindo a aula aí, essa é a ferramenta que a Show de Cone está usando, tá? A gente construiu essa ferramenta e essa ferramenta aqui ela é de controle e de faturamento, tá? Quem está assistindo essa aula aí ela é de controle e de faturamento. Óbvio, vou abrir o jogo aqui para vocês, tá? Não tem nada a esconder. Óbvio que dentro de um negócio, você aí que é representante da Show de Cone, você aí que é revendedor da Show de Cone, é claro que você precisa de outras ferramentas, tá? É óbvio que você precisa. Mas não faz sentido nenhum, eu te passar um monte de ferramentas aqui, você ficar todo embolado e não saber utilizar. Então, a gente vai disponibilizando isso conforme você vai pegando o manuseio e o hábito de usar a ferramenta primária, que é de controle. Que é onde você vai saber, vai entender de onde que seu dinheiro está vindo, para onde que ele está indo, o passo a passo de cada quantia do seu dinheiro. Isso daqui transforma. Tá? Isso daqui transforma. Vocês vão ter contato, eu acredito que vocês vão ter um contato direto aí com o seu Antônio, com a Thaís. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a como conseguir e tal, eles vão explicar para vocês. E sobre a ferramenta, eu quero estar com vocês aqui. Cada um de vocês aí que está assistindo, tá? Quero estar com vocês e explicando essa ferramenta aqui, passo a passo, como vocês utilizam. Essa ferramenta aqui, ela, de acordo com os números aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, lá embaixo na tabelinha tem janeiro, fevereiro e vai até dezembro. E ainda tem o fechamento ali, o relatório de fechamento anual. Tá? Mas eu vou apresentar para vocês aqui o básico essencial, para não ficar uma aula muito extensa também, mas para que vocês consigam absorver o maior conteúdo e a gente consegue trocar uma ideia depois, caso surja alguma dúvida aí, porque com certeza vai surgir, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Primeiro passo aqui da ferramenta. Algo importante. Todo mundo que tem um negócio ou que seja para renda extra, você precisa saber de onde que o seu dinheiro está vindo. William, meu dinheiro está vindo, eu pego o Cone com a Thaís e o seu Antônio, talvez você está assistindo essa aula aqui, gente, ó, se liga nisso daqui, tá? Esse pessoal vai crescer. Aliás, esse pessoal aí está crescendo, tá? Eles estão crescendo. Então, talvez você está assistindo essa aula aqui, talvez só tenha o seu Antônio e a Thaís. Hoje só tem o seu Antônio e a Thaís. Só que
Então, eu não sei quando você está assistindo essa aula. Talvez você está assistindo essa aula, hoje é dia 30 de nove de 2022. Talvez você está assistindo essa aula em 2023. Talvez já tem mais 3 pessoas ali com eles. Tá? Então, só para vocês entenderem, esse crescimento te atinge também. Já ouviu falar em transbordo? Pois é, quando o nosso suporte não aguenta mais, começa a transbordar na vida de outras pessoas. É o que eles dois estão fazendo aqui para você. Tá bom? Pega isso, guarda isso e usa isso. Tá? Só que, pelo que seguindo o raciocínio aqui do que eu estava falando, por que você precisa saber de onde que seu dinheiro está vindo? Como ele está vindo? Quanto é? Entenda bem o quanto é importante isso. Você está ganhando dinheiro para caramba com show de cone. Você vai lá na Thaís, em São Antônio, pega o cone para revender aí na sua casa, na sua cidade, no seu colégio, na sua igreja, no lugar que você vai revender ele. Aí entra dinheiro. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você está vendendo esse cone aí por R$10, para ficar melhor as contas. Aí você foi e pegou 10 cones com a Thaís e com o seu Antônio e vendeu todos os cones. Deu R$100. Poxa, que bom, né? Ter R$100 é um dinheiro legal. Se eu ficasse em casa não ia fazer nada. R$100 aí de cone. Só que você não sabe de onde esse dinheiro veio. Você não sabe se esse dinheiro veio por dinheiro, por nota, por moeda. Você não sabe se esse dinheiro veio por aplicativo, se te pagaram no Pix, se te pagaram no cartão de crédito. Você não sabe se esse dinheiro veio de uma plataforma de vendas, um iFood, ou um Bigol, ou um Que Fome. Não sei se tem aí nessa cidade. Aqui na minha cidade tem tudo isso, tá? Então, você não sabe de onde que vem, porque você sabe o quê? Peguei 10 cones, vendi por R$10 e tenho R$100. Tá, mas e aí? Você sabe onde você dá mais prioridade? William, eu estou vendo aqui que R$80 veio pelo resgate de uma aplicação. O que é o resgate de uma aplicação, como você está vendo aqui? Ó? Resgate de aplicação. Talvez é o Bigol, talvez o iFood. William, eu vi que R$80 foi tudo venda por lá. Você vai dar atenção mais aonde? Fala comigo. No iFood, é óbvio que você vai dar mais atenção no aplicativo. Se a minha maior venda está vindo de lá, não faz sentido eu dar mais atenção para um outro estilo de venda. Claro que você vai continuar, mas você vai fazer talvez um tráfego pago para o iFood por essas vendas. Talvez você vai começar a falar para as pessoas que tem como comprar por elas, porque você vai vender na redondeza e você vai ver que o comportamento é o mesmo. Isso é importante demais, tá? Não descarte isso. Tá bom? Não descarte isso. Recebimentos. A outra parte, saídas. O que é saídas? Para onde que o meu dinheiro está indo? É onde as pessoas mais erram em finanças, seja pessoal ou seja no negócio. Para onde que o meu dinheiro está indo? Se você chegar, eu já fiz muito essa pergunta, né, para alunos, para pessoas que eu converso, eu fazia a seguinte pergunta. As pessoas chegavam e falavam, eu tô com problema financeiro e tal, isso, aquilo. E chegavam muito alopradas, muito loucas, e eu falava assim, tá, calma aí, respira aí, me fala uma coisa. Quanto que é a sua renda? E a maioria das pessoas falavam, como eu lido muito com autônomo, com um empreendedor, um pouco de empresário, mas lido muito com autônomo e novos empreendedores, a maioria falava assim, não, eu venho das minhas vendas. Outras falavam assim, vem do meu salário. Quanto é? Sabe que a maioria respondia para mim? Falava assim, ah, William, mais ou menos. Gente, não deixe isso acontecer nas suas finanças. Dinheiro não respeita mais ou menos. Ou é R$1, ou é R$1,01. Não tem mais ou menos. Ou é R$1.000, ou é R$1.000 e 559,63. Dinheiro não tem essa. É exato. É exato. Só que quando fazia a segunda pergunta e falava, tá, mas quais são as suas saídas? E as pessoas falavam o quê? Água, luz, supermercado, aluguel e gás. E eu trazia isso para a realidade delas e falava, tá, calma aí, você recebe R$1.500. Você paga água, luz, aluguel, supermercado e gás. Deveria estar sobrando aí, não? E elas falam, então, William, deveria estar sobrando, cara, mas eu não sei o que está acontecendo. E aí a gente fazia isso daqui, tá? Que vocês vão ter possibilidade de receber. Eu fazia isso com as pessoas. E as pessoas falavam assim, ah, não, William, não tem o carro também. Eu falava, tá, mas o carro está quitado? Não, tem a parcela do carro. Perfeito. Quanto que é a parcela do carro? É X. Tá, mas você anda com carro? Ando. Então tem combustível? Tem. Quanto é o combustível? É X. Mas aí você paga a manutenção? Pago. Quanto que é?
e vai aparecendo coisas que não existiam aparentemente. Tem o seguro. Não, mas tem a escola das crianças. Tem o material, mas eu também gosto de comer um hambúrguer no final de semana. Mas eu também gosto de viajar no feriado. E as coisas vão aparecendo e as pessoas começam a perceber que não era só aquelas saídas. Porque se fosse só aquelas, realmente o dinheiro teria que estar presente, o dinheiro teria que estar ali no positivo. A parte de saídas dessa ferramenta aqui é importantíssima. Aqui, ó, estou selecionando aqui para você ver aí, tá? Essa parte aqui, ó, a roxinha, a laranjinha aqui. Essa parte é importantíssima para você saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. O dinheiro entra e ele também sai. Se você souber só de onde ele vem, não vai adiantar muita coisa. E se você souber só para onde ele vai, também não vai adiantar muita coisa. Lembra disso do que a gente falou aqui, tá? Só ganhar mais não funciona. E só gastar menos não funciona. Porque é o que acontece muito com os empreendedores, seu Antônio e Thaís, com a maioria deles, tá? E eu posso falar pela maioria do que eu já cuidei, do que já passou por mim. É que eles acreditam que tem que cortar gastos e diminuir custos. A maioria dos empreendedores pensam isso. Cara, eu sei o que está acontecendo, é porque eu estou indo de Uber todo dia para o serviço. É porque eu faço entrega. Se eu não fizer a entrega e mandar ele vir buscar aqui na minha casa, eu gasto menos e resolve. Entenda que em finanças existem várias pernas, inclusive nas saídas, como vocês estão vendo aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, existem várias saídas aqui, várias. Quando você acredita que o problema está em uma só, você vai resolver aquele problema, porque quando você faz pergunta para o seu cérebro, ele dá um jeito de responder. Se liga isso daí. Se liga isso daqui, é outra chave. Quando você faz pergunta para o seu cérebro, ele vai dar conta de responder. A questão é, qual pergunta você está fazendo? Qual pergunta que você está fazendo para você mesmo? Será que você está se perguntando onde eu estou errando? Se você se perguntar onde você está errando, ele vai achar, e pode ter certeza disso. Só que a pergunta secundária é, como eu faço para resolver? E às vezes as pessoas não querem saber da solução, ou só querem saber da solução. Como eu faço para ganhar mais? Como eu faço para vender mais? Como eu faço para investir? Como eu faço para ter renda extra? Só que elas não cuidam da saída do dinheiro delas. E essa pessoa recebe 2.000 e gasta 2.000. Recebe 5.000 e gasta 5.000. Recebe 7.000 e gasta 7.000. Eu trabalhei não, eu fui contratado por uma empresa, seu Antônio e Thaís, e cheguei nessa empresa e nessa época eu andava com todas as minhas formações e certificados na bolsa para mostrar. Não era por ego, é porque eu acreditava naquela época que as pessoas só acreditariam em mim se eu mostrasse para elas que eu era formado. Formado, certificado, com selo, para atuar em qualquer lugar do Brasil e tal. Alguns eu até pendurei aqui, outros estão ali na gaveta. Tem muito ali, tem um monte. A gaveta até pesada, tem um monte. E eu andava com eles na bolsa. Eu carregava, na verdade, uma mochila. E quando eu cheguei, ele era um pouco meu amigo, né? Eu conhecia mais outro cara que trabalhava com ele. Ele foi e falou assim, cara, como é que você faz lá no seu negócio? Como é que é? Aí eu fui abrir o meu computador e mostrei para ele. Falei, cara, eu estou fazendo isso daqui. Ele falou, faz isso daqui também na minha empresa. Aí eu falei com ele assim, falei, cara, tá, deixa eu te mostrar aqui em que eu sou formado. Ele falou, não quero saber disso não. Você vai fazer a mesma coisa? Você consegue? Eu falei, consigo. Eu falei, então guarda isso daí, eu quero que você faça a mesma coisa aqui. Aquilo foi uma virada de chave para mim. E quando a gente começou a mexer nas finanças dele, eu perguntei para ele o seguinte, quanto de renda você tem aqui por mês? Ele falou, William, são exatamente 20 mil reais. Eu falei, 20 mil? Ele falou, 20 mil. Eu falei, quanto de saída você acredita que você tem? Ele falou, em 6 mil reais. Eu falei, vamos procurar? Ele falou, vamos procurar. Eu falei, porque tem que sobrar dinheiro aí, de 20 mil menos 6 mil, tem que sobrar 14 mil aí no mínimo. Vamos procurar? Ele falou, vamos procurar. A gente procurou, seu Antônio e Thaís. A entrada dessa empresa, desse empresário, era 50 mil reais. E a saída dele era 63 mil reais. Eu lembro disso como se fosse hoje. Ele não tinha ideia disso. Ele não tinha noção disso. E aí ele olhou para mim e falou, cara, você me lascou. Eu falei, eu te lasquei? Ele falou, cara, você me mostrou algo que eu nem sabia que existia. Agora eu tô lascado para consertar isso. E aí eu lembrei de quando eu fiz minhas continhas no papel. Eu falei, cara, ele vai passar pela mesma situação que eu se não ajudar esse cara.
Porque ele vai fazer, ele descobriu isso daqui e ele perguntou, o que eu faço com isso agora? E a gente começou a organizar as finanças do negócio dele. E ele começou a enxergar muita coisa que ele poderia resolver. Só que quando ele começou a enxergar, para você que está assistindo aí, presta atenção nisso que eu vou falar com você agora. Quando ele começou a enxergar para onde que o dinheiro dele estava indo, ele começou a resolver coisas que não precisava ter, pegar esse dinheiro e investir em coisas que precisava ter, ele acreditava que não tinha dinheiro para construir. As coisas começaram a mudar. Quando eu fiz isso com ele estava em um andar. Hoje ele está no prédio inteiro. Foi por causa do William? Não. Não foi por causa do William, foi por causa dele. Ele procurou conhecimento. Ele foi atrás de um mentor. Ele colocou em prática. Não pode ser, talvez não exista o William aí na sua vida. Pode existir uma outra pessoa, a Thaís e o seu Antônio. Se Deus quiser, e eu acredito que no momento que você estiver assistindo essa aula, que talvez seja amanhã, eles vão estar muito melhor do que hoje. Porque a gente sempre está em crescimento. A gente sempre está em desenvolvimento. E você também pode fazer parte disso. Então, entenda isso, tá? Você precisa saber de onde o seu dinheiro está vindo, que é essa partezinha aqui verdinha, e para onde o seu dinheiro está indo, que é essa partezinha aqui, roxinha, laranja e vermelha. Saídas e entradas. Aí você vai pensar o seguinte, William, mas é só isso? Só isso, não tem mais nada. Vou ser sincero para você, é só isso. Ah, não. Não, mentira, William. Não, só isso não, porque, pô, isso daí é fácil demais. É exatamente isso. É fácil. É exatamente isso. É a gente que complica as coisas. É fácil. É você entrar, pegar uma ferramenta dessa pronta, porque se você for fazer uma ferramenta dessa, você vai levar tempo. Essa ferramenta foi construída por mim. Se você pegar essa ferramenta pronta, a única coisa que você faz, o seu Antônio está aí, a Thaís está aí, que já utilizam ela, é você entrar no final da noite, colocar um número e ela te dá toda a resposta. É só isso que você faz. Ah, mas eu quero saber quanto que saiu de dinheiro no final do mês. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o final dela aqui. Finalzinho dela aqui. Para a gente terminar essa aula aqui. Finalzinho dela aqui. Ela te dá tudo isso. Ó, vamos mexer aqui no dia 31. Se eu colocar aqui no dia 31, eu coloquei R$ 1 para ela ficar positiva, tá, gente? Senão ela fica negativa. Eu elaborei essa planilha para você não aceitar o neutro. Para você não aceitar o 0 a 0. Ou é positivo ou é negativo. Não tem essa de, vamos no mediano. Mediano não existe, tá? Quem quer crescer não aceita o mediano. Então, vamos aqui. Se você colocar dia 28 de janeiro, entrou R$ 500. Ela vai dar aqui para você, ó. 500. Opa, não atualizou, não? Ah, tá. Vai dar aqui para você, ó. R$ 501, porque já existe R$ 1 antes, R$ 500 aqui depois. Ela vai dar para você. Aí, e aqui é a entrada de dinheiro, tá? Vamos supor agora que no dia 30 entrou em cartão. R$ 200. Por aplicativo, né? R$ 200. Pronto. Ela já te deu aqui, ó. R$ 500 em dinheiro lá no dia 28 e R$ 200 em aplicativo lá no dia 30. Ela já te deu o resultado aqui de faturamento de R$ 701 no total. A única coisa que você faz é no final do dia colocar os números. É só isso. É isso que ela faz com você. Vamos lá nas saídas? Vamos supor que aqui nas saídas ela tenha... Você tem uma saída aqui de R$ 200. No dia 29 de janeiro. Ele já contabilizou aqui, ó. Saídas de despesas. Isso daqui é importante mostrar para vocês, tá? Daqui é importante mostrar para vocês. Aqui, nessa parte mais escura aqui, mais clarinho um pouco, pagamento de despesa. Toda essa parte roxa é pagamento de despesa. E aqui você pode mudar, tá bom? Talvez você não tenha um prolabore, talvez você não tenha uma ocupação. Você pode mudar aqui, não tem problema algum, tá? Você pode, William, eu não tenho ocupação, mas eu pago água no meu negócio. Então, aqui já tem água, né? Então, eu pago... deixa eu ver. Pago aluguel. Aluguel já tem aqui? Não. Pago aluguel no meu negócio. Então, você escreve aí, aluguel. Ela já está liberada para você fazer isso, tá? Aqui não tem que pedir permissão, não. Você já pode ter ela, pegar e já usar da forma que você quiser. E aí, de aluguel, Ida, lá no dia 17, eu sempre pago um aluguel no dia 17, eu pago R$ 300. Beleza, R$ 300. Ela vai te dar o resultado lá no final de R$ 300 mais os R$ 200 que você gastou. Então, deu R$ 500 aqui de despesa. Você aí, que é revendedor da Show de Cone,
Vamos colocar aqui que você... vamos lá, você paga taxas, tá? Vamos aqui, ó, pagamento de cartão, vamos colocar aqui. Pagamento de taxas. Pronto. Aí vamos colocar a letra maiúscula que fica melhor, né? Pagamento de taxas. Aí nas taxas... Deixa eu colocar aqui, taxas. Vou fazer rápido aqui, tá, gente? Taxas. Vamos supor que por taxa por mês, você paga, sei lá, R$ 100. Só que você tem 3 aplicativos que você paga taxa. Ou taxa de entrega e tal. Você sabe que é fixo? Quais os dias que você paga? Eu pago todo dia 2, eu pago R$ 9 de taxa. Então, você coloca aí, R$ 9 de taxa. R$ 9 de taxa? R$ 9 de taxa. Mas eu também pago R$ 10 de taxa no aplicativo X lá todo dia 17. Você coloca R$ 10. Ela vai dar essa somatória para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Ela dá essa somatória para vocês. No vermelhinho aqui é o total das despesas, das taxas, de fornecedor se você tiver. Isso daqui a gente faz uma troca, tá? A gente consegue trocar. No vermelhinho ela vai dar o final de todas as saídas, que é 519. Aqui embaixo, onde você está vendo aqui, onde eu estou aqui com cursor aqui, ó, no azulzinho aqui, lá no seu cantinho direito aí. Aqui ele vai te dar o lucro, R$ 182,701 menos 519, ele vai te dar R$ 182 de lucro. Esse dinheiro de R$ 182 tem que estar no seu bolso ou numa conta bancária. William, tá dando errado. Alguma coisa aconteceu aqui. Tá bom? Precisa ter isso no seu bolso. Tá, Thaís? Quer fazer alguma pergunta? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Não sou ruim. Tem algumas revendedoras que elas têm mais de uma fonte de renda. Uhum. Elas conseguem usar essa planilha, uma única planilha para tudo e fazer todas as entradas e todas as saídas, ou o ideal é que elas tivessem uma planilha para cada fonte de renda? Top a pergunta, Thaís. Top a pergunta. O ideal é ela ter para cada negócio. Espera só um minutinho. Tá. Só um minutinho que a gente não está conseguindo ouvir. E agora, tá ouvindo? Tá ouvindo Uhum. aí? Tá? Tá bom. A pergunta foi top, tá? E, pessoal, eu sou de Minas Gerais e divisa com o Rio, então de vez em quando eu misturo o top do carioca com o do mineiro, tá? Então vocês não reparam. Eu, eu achei top a pergunta por quê? Porque ela precisa ter, o ideal é ela ter uma ferramenta dessa para cada negócio. Por quê? Porque cada negócio tem um tipo de saída. Tem negócio que tem saída X, tem negócio que tem saída Y, e se ela misturar o negócio dela em uma só ferramenta, é como se ela estivesse misturando o dinheiro dela também dos negócios. E o que pode causar isso? Que foi o que aconteceu comigo, que eu falei com vocês. Eu estava com problema nas minhas finanças, mas o meu negócio estava dando muito bem. Eu comecei a tirar dinheiro do meu negócio e colocar nas minhas finanças pessoais e faliu os dois. Então, se ela usa apenas uma ferramenta para todos os negócios que ela tem, corre o risco dela ter conflitos de lucro, conflitos de saídas. E aí ela pode, inconscientemente, sem perceber, usar um negócio dela que está dando lucro e começar a injetar dinheiro em algo que está dando prejuízo. Só que muitas vezes o prejuízo não vem das vendas. Talvez ela vende muito bem. E talvez ela também sabe todas as saídas dela, que é a ferramenta que já vocês vão estar utilizando na ShowDeCone. Ela também tem, ela anota tudo direitinho, Thaís. Coloca tudo direitinho, ela sabe as saídas, sabe as entradas, tudo direitinho. Só que talvez o problema está lá na precificação. E por ela não saber que o problema está lá, ela pega dinheiro de um lugar que está dando lucro, coloca dinheiro no lugar que está dando prejuízo, só que ela pensa, poxa, está dando tudo certo, já coloquei aqui, está tudo ok, o que está dando de errado? Talvez é lá na precificação. O negócio que está dando prejuízo vai comer esse dinheiro dela do negócio que está dando lucro. E aí ela falha os dois. Então, o ideal é ter uma ferramenta para cada negócio. Show? Fala, seu Antônio. Deixa eu fazer uma retrospectiva no que você já disse aí. Beleza. Pegando esse gancho que a Thaís falou,
Aí eu vou te fazer uma pergunta, que eu acredito que essa pergunta vai ser muito importante para quem está junto com a gente aí ouvindo. Uhum. Quando você começou a aula, você disse que você vendia vários produtos, várias coisas. Nessa época, você fazia uso dessas planilhas? Nenhuma, seu Antônio, nenhuma, nenhuma. A minha forma de administrar era o seguinte: comprei por 20, vendi por 40, meu lucro é 20. Era assim que eu fazia a minha organização financeira. Comprei por 20, vendi por 40, meu lucro é 20. Pego 20, compro o outro e meu lucro é 20. E assim eu ia fazendo. Ué, Era, mas não é era, assim? hã? Não é assim? É assim que a gente aprende, não é assim? Exatamente. É assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende. E o pior, né? A gente aprende muitas vezes com quem não tem negócio. É triste, né? É chato isso, mas é a real. Porque era assim que eu fazia. Então deu muito ruim, por quê? Porque quando precisava pagar uma conta de luz, o que que eu fazia? Pegava do dinheiro que estava dando lucro do meu negócio, ia lá e pagava uma conta de luz. Só que o dinheiro da conta de luz não voltava. Um dia a gente ainda vai falar, vai ter uma aula exclusiva aqui sobre ativos e passivos. A gente vai falar sobre isso aqui, crescimento de negócio. Então eu pegava, pagava a conta, esse dinheiro da conta não voltava, esse daqui também não existia mais, faliu o negócio. Então era isso que acontecia muitas vezes, tá? Foi isso que na verdade que aconteceu. Foi exatamente isso. Ok? Beleza? Para a gente terminar aqui, dá só para vocês entenderem aqui essa parte embaixo, que vocês talvez estão se perguntando, tá, mas essa parte azul com vermelho, com amarelo, o que que é isso? É arco-íris? Isso daí é o quê? Vou explicar para vocês. Isso daqui é todo o saldo que a ferramenta dá para vocês. Todo saldo, tá? Quando fica azul é porque está zerado. Mentalidade de crescimento aí. Não quero ter dinheiro só para pagar as contas. Vou repetir. Não quero ter dinheiro só para pagar as contas. Não é mentalidade próspera. Há algumas pessoas que chegam até mim e falam assim: qual é o seu sonho? Ela fala assim: meu sonho é ajudar minha família. Perfeito. Só que depois de um tempo ela fala assim: William, eu não queria ser rico, não, só queria ter dinheiro para pagar minhas contas. Se ela quer dinheiro só para pagar as contas, como que ela vai ajudar as pessoas? Se ela só está pensando nela mesma. Não pense dessa forma. Isso é escasso. Pense da forma que eu vou transbordar tanto, eu vou crescer tanto, eu vou chegar a tantos níveis que eu nem penso que existe, que isso vai transbordar e vai atingir outras pessoas. Amigos, pastor, igreja, doações. Isso é incrível, tá? Então, aqui não tem que ficar azulzinho, não. Vermelhinho também não. Tem que ficar verdinho aqui, como está aqui, tá? Isso é sinal que está dando lucro. Só que essas colunas, vou dar a palavra para vocês aí já. Essas colunas aqui, elas são diárias, tá? Igual você está vendo aqui, ó. Aqui tem um real, por quê? Porque um real positivo não saiu nada. Por que aqui está R$ 9? Porque saiu R$ 9 e não entrou nada, então está negativo. No final, ela vai dar para vocês o resultado. A atenção aqui é que vocês vão acompanhar isso diariamente. Esse que é o grande jogo aqui. Vocês não vão chegar no final do mês e ter uma surpresa. Ai, meu Deus! Caraca! Faltou dinheiro. Não, vocês vão avaliar isso diariamente. É o seu negócio isso daqui. É o seu negócio. É o seu suor, é o seu tempo, é a sua força. É as suas costas, né? Muitas vezes a gente trabalha sentado, a gente dor nas costas. Ou é as suas pernas, muitas vezes você tem que andar. Você vai a lugares vendendo seus cones, entregando em lugares. Está tudo bem, maravilha isso, parabéns. Mas é o seu esforço que está aqui, seu tempo. Você precisa dar valor para isso. E com certeza você quer ter lucro, né? Não quer ter prejuízo. Tá bom? Pode perguntar isso, Antônio. Vou deixar a Thaís primeiro, que é... Bom, vamos lá. Ela deixou a palavra aqui comigo. Uma coisa que você falou aí muito interessante é que você fez uma associação aí bem discreta sobre a palavra prosperidade, e o que eu entendi é que que a gente aprende muito errado, de que prosperidade está relacionado com o que eu tenho, com o que eu ganho, com o que eu possuo, quando, na verdade,
esse pensamento não é a verdadeira prosperidade. A prosperidade, então, ela faz com que ela aumente a amplitude dos nossos horizontes e leva a gente a esse princípio que você disse do transbordo, né? Então eu enxergo, veja se eu estou falando correto. Então, um dos princípios fundamentais de crescimento é viver a essência real da prosperidade, que é transbordar ao ponto de outros poderem crescer junto conosco. É isso aí? Exatamente. Exatamente. Eu não vou nem adicionar nada. É exatamente isso. Exatamente. Isso é crescimento verdadeiro. Esse é crescimento verdadeiro. Isso é prosperidade. Pode falar, Thaís. Eu estava ouvindo um vídeo hoje do Dr. Laí Ribeiro e ele estava explicando aquela questão do camelo passar pelo fundo de uma agulha, né? E isso você falou aí, tocou nesse assunto da mentalidade, né? Da gente precisa ter uma mentalidade próspera, é a gente fazer o que está lá em Romanos 12:2, que é renovar a nossa mente. A gente acreditar que Deus tem coisas mais excelentes para nós. Então, isso a gente precisa acreditar primeiro. Então, olha para a nossa situação atual, ai, talvez não está do jeito que eu queria, talvez as coisas não estão dando como eu gostaria, talvez eu não tenha o dinheiro que eu gostaria, talvez eu já falei muito que queria só dinheiro para pagar minhas contas, mas agora eu percebi que eu não quero só dinheiro para pagar minhas contas, que agora eu tenho um filho, então eu quero ter dinheiro para curtir meu filho, eu quero ter dinheiro para fazer as coisas que eu gosto, não é só para pagar as contas. E tá tudo bem. Então, a partir de agora, plantar novas sementes, que são as nossas palavras, né? Então, a partir de agora, falar coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Então, olhar para as nossas experiências exatamente como experiências. Então, até aqui, o que que eu fiz de errado e o que que eu posso fazer de agora em diante para fazer diferente? Então, tem pessoas que já vivem a vida que eu quero viver, tem pessoas que, com o trabalho, alcançaram coisas que eu gostaria de ter? Tem. Então, o que que essas pessoas fizeram? E é isso que a gente está trazendo aqui. Então, eu conheço você já há um tempo, né? Tem alguns anos. Então, a gente confiou em você para poder trazer isso, porque a gente viu que você, principalmente na questão das finanças, está muito à frente da gente, na questão da mentalidade, na questão da organização, da questão do conhecimento. Por isso que a gente trouxe você para o time da Show de Cone e também para as revendedoras e revendedores, para que eles tenham essa oportunidade de aprender de você que já seguiu esse caminho. Legal, legal. Eu agradeço muito também. Pode falar, Santana. Agradeço muito a confiança de vocês também. Na verdade, isso é bem interessante que a proposta mesmo da Show de Cone é que a gente possa proporcionar na vida das pessoas um momentinho para o chá, né? Que é a busca, estimular essas pessoas, estimular os nossos colegas, os nossos companheiros, nossos colaboradores, as pessoas que a gente ama, a desenvolverem o interesse em buscar conhecimento, desenvolver novas habilidades e ter mais ações, desenvolver a capacidade de ter atitudes adequadas para poder ter mudança nas suas vidas, para poder alcançarem resultados que elas nem imaginam que é possível, mas que não sozinho, mas com bons mentores, com bons companheiros, com pessoas que compartilham do mesmo interesse de crescimento, pode proporcionar. Com certeza. E isso, tanto que o senhor falou quanto que a Thaís falou, é muito válido, né? Para a gente terminar aqui, para você que está assistindo essa aula, eu não sei se talvez você já está num curso da Show de Cone ou no treinamento da Show de Cone, talvez você já tenha algumas aulas aí para assistir depois, mas o que a Thaís falou e o senhor Antônio falou é muito importante, porque quando eu já conheço a Thaís há muito tempo, e quando eles começaram com isso, a Thaís conversou comigo, eu conheci o senhor Antônio, às vezes, assim, de falar alguma coisinha, mas não muito, tenho mais contato com ele hoje, e uma coisa que eu achei bacana foi quando eu cheguei com algumas propostas que eles já estavam indo muito bem, tá? Eles já estavam indo muito bem, mas quando eu cheguei com algumas propostas, eles acataram.
Eles falam, cara, vamos implantar isso, vamos colocar isso, vamos fazer isso. William, isso daí tem como fazer diferente, vamos fazer diferente. E é o que dá para você implantar aí no seu negócio também, você que está assistindo essa aula. Dá para você fazer isso tudo, tá? Eu falo nas minhas aulas, mentoria, nos meus cursos, que eu não sou estrelinha. Eu acredito que eles também não vão se enxergar dessa forma. Você tem acesso a eles. Se Deus quiser, vocês também vão ter acesso a mim, tá? Se você está assistindo essa aula, pode ter certeza que você tem acesso a mim também. E isso é importante. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas e de famílias. Aqui não tem nenhum youtuber, e eu não tenho nada contra também, tá? Nada contra. Só que aqui não tem nenhum youtuber querendo te vender alguma coisa. Essa aula é gratuita. Quem está aqui, está aqui. Quem não está aqui, vai assistir depois. Mas essa aula é gratuita. Não tem ninguém te vendendo, não tem ninguém te falando que você vai ficar milionário, não tem ninguém falando com você que você vai comprar Ferrari. Não está existindo isso daqui. E se existisse, glória a Deus, porque a gente já estava um pouco mais avançado. E a gente talvez chegue lá, que seja. Mas eu não estou falando que a gente está vendendo para você algo imaginário. A gente abriu ferramenta, expôs ferramenta aqui para vocês. Estamos com o nosso rosto aqui falando, sabe o que para você? Você consegue. É isso que a gente está falando aqui para você. Do mesmo jeito que o seu Antônio acredita e está conseguindo, do mesmo jeito que a Thaís acredita e está conseguindo, do mesmo jeito que eu acredito e estou fazendo, estou conseguindo, pode ter certeza que você também pode, você também consegue. Um aperto aqui, um desafio ali, alguém para te instruir, alguém para te mostrar o que deve ser feito, você consegue. Pode ter certeza disso, tá bom? Bom, essa aula a gente vai terminar assim, exatamente assim, com essa reflexão. Porque não tem coisa melhor do que a gente estar perdido e depois achar uma luz e nessa luz aparecer alguém para te conduzir até lá. Porque uma coisa é você estar perdido, aparecer uma luz e você não saber como chegar. Outra coisa é alguém pegar na sua mão e falar, eu vou te ajudar a chegar naquela luz. E é isso que a Show de Cone está falando aqui com vocês hoje. É exatamente isso. É mostrando para vocês. Vem aqui, me dá a mão que eu vou te mostrar a chegar lá. Tá ok, pessoal? Uma ótima tarde para vocês, tá? Uma ótima tarde mesmo. Aqui é tarde, talvez você esteja assistindo essa aula à noite ou de manhã, não sei. Vou abrir aqui um espaço para o seu Antônio falar alguma coisa, para a Thaís falar e a gente termina essa aula aqui, tá bom? Pode falar aí, seu Antônio, Thaís, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu quero fazer o convite para cada um de vocês que estão aqui conosco, assistindo essa aula, seja qual for o momento, seja qual for o tempo, mas se você está assistindo é porque esse tempo chegou para você. O tempo de você mudar a maneira de fazer as coisas, o tempo de você observar que se você quer viver coisas novas, você não deve continuar com as mesmas ferramentas. A necessidade de um progresso. Esse progresso exige a busca e o conhecimento de ferramentas e habilidades novas. Então, esteja com a gente, nos acompanhe nosso Instagram, acompanhe o William Carvalho no Instagram dele, que é a Thaís, nós vamos estar disponibilizando também, ele também vai estar disponibilizando aí. Acompanhe, e eu quero também aqui falar que nós queremos muito que você, se você tem algum tipo de interesse em melhorar os seus conhecimentos da área de finanças, melhorar seus interesses de organização financeira, fazer investimentos, enfim, aprender muito mais sobre isso para alavancar mais as coisas na sua vida, na sua empresa. Olha, o William Carvalho é uma boa receita e nós queremos deixar isso aí, né, à vontade para você, porque ele está proporcionando isso para nós, né, essa reflexão, essa avaliação, e isso está nos proporcionando crescimento. E nós vamos avançar. E ninguém vai nos parar. Amém. Porque ele está nos ajudando, ele está nos auxiliando, nós nos submetemos aos conselhos, às orientações dele como nosso mentor, e isso faz muita diferença em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de um mentor. Amém. Tá? E é isso que eu tenho para dizer, que Deus abençoe a todos vocês e que a paz e a prosperidade sejam com todos vocês. Amém, Obrigado, amém. William. Amém. Pode falar, Thaís. Eu também quero agradecer ao William por essa aula e avisar vocês que estão assistindo que essa é só a primeira de muitas coisas que vão acontecer, de muitas novidades que virão. E isso é muito importante, porque são esses conhecimentos, quando a gente coloca em prática, que tem a chance de mudar a nossa vida.
né? Às vezes é uma pessoa que você entra em contato e conversa, às vezes é uma coisa que você escuta. Se você estiver atento de verdade e disposto a mudar a sua vida, Deus vai dando oportunidades, e essa é uma das oportunidades. Então a gente deseja que você agarre essa oportunidade, que não largue, não abra mão disso, porque Deus tem coisas mais excelentes para nós. Amém, amém. Pessoal, um abraço, tá? Seu Antônio, muito obrigado. Thaís também, muito obrigado. Pode falar, seu Antônio. Olha, aproveitando que está um friozinho, que está uma temperatura, pô, vai lá no iFood e pede um conezinho daquele delicioso Isso para aí. você compartilhar com a família. Vai Aproveita. lá, entra no nosso Instagram, faz um pedido lá e prova. E se gostar, Entendeu? já pega para revender, que já faz uma grana também, né, seu Antônio? Ou a oportunidade está aberta. Pessoal, um abraço para vocês, tá? Fique com Deus. Um abraço. E se Deus quiser, a gente ainda vai ter mais aulas aqui. Eu vou trazer mais pessoas aqui para falar de outros assuntos. Muito obrigada. Deixa eu fazer mais uma pergunta aí, William. Sim, faz, pode fazer. Por acaso, se alguém tiver interesse numa ferramenta dessa, existe a possibilidade de ela ter essa ferramenta? O que que você diz? Claro, claro, tem sim, tem sim. A gente faz o seguinte, tá? Quem está assistindo essa aula aqui, como eu falei com vocês, eu não sei quando você vai estar assistindo. Talvez a Show de Kona já tem plataformas, já tem cursos e tal, vocês não precisam entrar em contato mais. Mas se você está assistindo essa aula agora no comecinho, vocês fazem o seguinte, vocês entram em contato com o seu Antônio ou com a Thaís, você vai entrar em contato com eles e eles vão entrar em contato comigo e a gente consegue disponibilizar essa ferramenta para vocês aqui. A gente conversa, bate um papo também para ver se é essa ferramenta que você está precisando, se talvez não é outra ferramenta, e a gente consegue te indicar melhor para o seu negócio aí. Tá ok? Maravilha. Fica com Deus, então. Um abraço para você. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.